Decifrando o passado. O Alcorão, um dos livros mais influentes de todos os tempos. Um texto sagrado pelo qual vivem mais de 1 bilhão de pessoas. It's a rule book about how to live one's life. Todavia, contém muitos mistérios. It has the ability to provoke many meanings. You have clearly text in which God talks about peace and mercy, etc. But you also have texts that deal with violence and warfare. Das origens místicas do Alcorão no deserto, He heard this voice, and the voice said, recite. até seus horrendos alertas sobre justiça e vingança. The Quran is not shy about explaining the explicit punishments that people will suffer in hellfire. O que há no cerne dessa escritura sagrada? Quais são os segredos do Alcorão? Decifrando o passado. Os segredos do Alcorão, parte 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ouçam algumas das palavras mais poderosas da história. الحمد لله رب العالمين São a energia que impele uma das religiões que mais cresce no mundo. مالك يوم الدين Ecoam há mais de 1400 anos em bilhões de vozes. São as palavras do livro sagrado do Islã, o Alcorão. Muslims believe that the Quran is something that was revealed by God directly to the Prophet of Islam. It's not merely what God inspired his prophet to say, or say a history of some important event. It is actually God's own message to the world. Em árabe, Alcorão significa a recitação. A escritura deve ser lida em voz alta. Ao fazer isso, os muçulmanos acreditam comunicar-se diretamente com Deus. The Quran, in preserving God's speech, becomes essentially a part of God, and as such, the text itself, the physical words, the pages, and the book itself has this intrinsic sanctity, this intrinsic holiness to it. Ao folhear o texto sagrado, pode-se ver semelhanças entre o Alcorão e as escrituras judaica e cristã. Todas falam de um Deus todo-poderoso e contam algumas histórias similares. Muitos veem o Alcorão como um livro envolto em mistério. Seus versos, considerados como o mais belo texto em árabe, são um labirinto linguístico, mais poesia que prosa. E seu formato dificulta o entendimento. Ao contrário da Bíblia, o Alcorão não segue cronologia nem narrativa. Seus 114 capítulos, ou suratas, são ordenados por tamanho, os mais longos no início e os mais curtos no final. There's this almost what we would describe in modern times as a kind of stream of consciousness style to it. There's a kind of mysteriousness. The curious reader in reading the text just is left wondering. It doesn't tell, for example, the history of Muhammad. It doesn't even tell the history of the world. There is reference to the beginning of the world, to God's creation, but you won't find it in the beginning of the Quran. You'll find it somewhere in the middle. Os muçulmanos não veem o Alcorão como uma história, mas como uma mensagem de Deus para a sua criação. Um guia para manter os fiéis no caminho certo. It's a rule book about how to live one's life, about how to define one's morality, how to experience the world and the struggles and the conflicts that the world brings about. Não é fácil decifrar o significado do Alcorão. Não há um centro religioso no Islã, um Vaticano que diga aos fiéis como se orientar no texto complexo. Cada pessoa entende a escritura a seu próprio modo. As a Muslim, you have to believe what the Quran says. Now, of course, the interpretation
of what the Quran says could be different depending on who you listen to. Então, o que o Alcorão diz de fato? E o que isso realmente significa? As palavras pelas quais os muçulmanos vivem hoje foram reveladas em um certo ponto da história a uma pessoa em um lugar específico. O relato tradicional muçulmano do Alcorão começa 1400 anos atrás, em um local estéril da Península Arábica. Essa terra remota era habitada por beduínos nômades e tribos permanentes. Os muçulmanos referem-se a essa época como Jahiliya, a Era da Ignorância. We might refer to Arabia as a backwater of civilization, compared to the great empires of Byzantium on the one side and the Sassanid Persian Empire on the other side. No meio do deserto, rodeada de montanhas por todos os lados, ficava Meca, o centro social, econômico e religioso da Arábia. Meca era o local de reunião para muitas linhas de pensamento religioso. Alguns árabes da época adotavam a fé judaica ou cristã, e as histórias e doutrinas dessas crenças eram bem conhecidas por toda a região. Pre-Islamic Mecca was a city that was teeming with Jews and with Christians. So there was this stew of various Christian thoughts and various Jewish thoughts. Mas o panorama religioso da Arábia do século VI era dominado pelos que acreditavam em uma multidão de deuses. Todos os anos, peregrinos iam a Meca para orar na Kaaba, um santuário que se tornara um panteão, com uma miríade de divindades e ídolos. They believed in the existence of God, but God was in a sense far too distant to be connected to the actual everyday activities of human beings. So these idols would be the intermediaries between them and God. Em meados do século VI havia 360 ídolos na Kaaba. A peregrinação anual ao santuário trazia enormes benefícios econômicos para a tribo que controlava o lugar, os Quraishitas. And all of these guys who are coming through, they have to make some offering. They have to pay some kind of a tax. So it's a very lucrative business. Os Quraishitas juntaram grandes riquezas. Os líderes eram ricos, mas a maioria dos habitantes vivia em extrema pobreza. There was a major problem with regard to issues of economic maldistribution of wealth or economic injustice, issues with regard to the rights of orphans, of women, of the poor. A escravidão era normal em Meca. As meninas eram consideradas sem valor e muitas vezes enterradas ao nascer. Foi em Meca que nasceu Muhammad ibn Abdullah no ano 570 depois de Cristo, um menino pobre que se tornou o profeta de uma das maiores religiões do mundo. Os muçulmanos consideram blasfêmia mostrar qualquer imagem de Maomé. Pouco se sabe do início de sua vida, e os relatos existentes foram escritos mais de 100 anos depois de sua morte. As histórias dizem que quando Maomé tinha 6 anos, seus pais morreram. As an orphan in this kind of society which was so highly stratified, he was part of the have-nots. He was part of the group that didn't belong to this landed aristocracy that controlled almost every aspect of the political and social and economic organization of the city. Mas Maomé tinha o apoio de um tio poderoso, e aos 25 anos era um comerciante bem-sucedido, o líder de uma caravana com fama de negociante astuto. Maomé era também um homem íntegro e chamou a atenção de uma viúva idosa e rica chamada Khadija, que o contratou para comandar sua caravana. Logo depois, ela lhe propôs casamento. Segundo as biografias muçulmanas tradicionais, Maomé conseguiu sucesso financeiro e teve um casamento feliz. Mas lutava para achar significado em um mundo com tanta pobreza e injustiça.
I think of the prophet as being a religious seeker, somebody who was attuned to the notion of a God and of a developing spirituality really within his own life. Maomé começou a questionar as religiões tribais que adoravam múltiplos deuses. He himself is believed by many to have been a member of a small group of peoples in Arabia who saw something wrong with the prevailing paganism, the rituals, the polytheism that was rampant in Arabia, and who would steal away from society from time to time in order to contemplate the realities of human existence. Foi em desses retiros, em uma caverna perto de Meca, que Maomé teve a visão que mudou o curso da história. Naquela caverna, segundo a tradução muçulmana, a palavra de Deus foi revelada, desencadeando eventos que moldaram o mundo que conhecemos. Cinco vezes ao dia, os muçulmanos voltam-se na direção de um farol e oram. Esse farol é a cidade sagrada de Meca, localizada na Arábia Saudita. Mas no início do século VII, Meca, o local mais sagrado do Islã, era um centro de adoração pagã e uma cidade repleta de injustiça social. Isso é, até o nascimento de um dos textos mais santos do mundo, o Alcorão. Segundo a tradição, um negociante de 40 anos, chamado Maomé, isolava-se com frequência em uma caverna nos arredores de Meca para refletir sobre o mundo que considerava cada vez mais opressivo. No ano 610, durante um de seus retiros meditativos na caverna, Maomé foi subitamente dominado por uma presença avassaladora. Suddenly he felt this intense pressure in his chest. He was surrounded by this darkness, and it felt as though he was being clasped by a giant hand and squeezed. He could barely breathe. And in his mind, he heard this voice, and the voice said, "Recite. Recite." He was shocked, stunned, probably wondering, did I really hear something? And then, as he heard it again, he finally said, I don't have anything to recite. And eventually that voice, which tradition tells us was the angel Gabriel, revealed the first verse of the Quran. Surata 96, versículo 1. Recita, em nome do teu Senhor que criou a humanidade de um coágulo de sangue. Recita que o teu Senhor é o mais generoso, que ensinou através da pena, ensinou à humanidade o que esta não sabia. This is a very important moment because it's the moment in which Muhammad ceases to be just an ordinary Meccan businessman concerned with society's ill and suddenly becomes what in the biblical tradition is referred to as prophet. And like most prophets, he wants nothing to do with it. Preocupado com a própria sanidade, Maomé procurou Khadija. What he really wants to do is kill himself. But it is eventually Khadija who saves him from this, and who explains to him that he has been called by God, that he has been given a task of prophecy, and that he really has no choice but to make this message known. A revelação na caverna marcou o início de 22 anos, em que Maomé recebeu as mensagens divinas que se tornaram o Alcorão. Segundo a tradição, às vezes as palavras soavam em seus ouvidos como um sino. Em outros momentos, vinham a ele no que parecia ser um ataque epilético. He would go into these convulsions, he would sweat, he would suddenly look off into the distance, he would be almost dead to the observer. And when he came out of these prophetic moments, he would suddenly spew out these revelations. As revelações sempre refletiam as necessidades do povo árabe. Os primeiros versos eram curtos, simples e desafiavam as práticas pagãs de Meca.
evocando a adoração a um Deus único. Surata 73, versículo 8. Recorda-te do nome de teu Senhor e consagra-te integralmente a Ele. Ele é o Senhor do Oriente e do Ocidente. Não há outra divindade além dele. Toma-o, pois, como guardião. Nos primeiros anos de revelações, Maomé decorava os versos e só os dizia a sua esposa e amigos íntimos. Gradualmente acreditou que fora chamado à profecia e tinha o dever de transmitir aos outros as palavras santas que guardava em sua mente. Por fim, no ano 612, o profeta relutante foi até o centro de Meca e começou a pregar. It was a wake-up call to those citizens of Mecca who, in the eyes of the prophet, had lost an awareness, if they ever had it, of a supreme God, of the one God who created all and who guides all. O Deus de quem Maomé falava era glorioso e compassivo, mas também irado. O profeta disse que haveria um dia de julgamento em que as ações cometidas na terra teriam consequências. Here is this man, it's known that he's been carrying on these vigils, and he comes into the marketplace, say, and he says, the world will end. The God who created the world will bring it to an end, and you are part of that. Now that is a powerful, powerful message. Era uma mensagem poderosa, mas não nova. Maomé deixou claro que o Alcorão era a mesma revelação feita aos judeus e aos cristãos há séculos. Uma mensagem sobre a orientação de Deus para a humanidade. Mas dessa vez a revelação chegava ao povo árabe pela primeira vez em seu próprio idioma. The prophet never said that I brought a new religion. A messenger bringing the same message which has been brought to you by dozens and dozens of these extraordinary figures in our mutual history. Over and over again, the Quran says, do not forget what happened to Abraham when, and then it'll tell a story about Abraham. Do not forget what happened to Joseph, and then it will tell a story of Joseph. And the interesting thing about it is that these stories are presented in sort of a Reader's Digest version. They're sort of summaries of these great stories. The audience that the Quran was revealed to was already familiar with these stories because they were living in a city that was steeped in these traditions. Segundo os muçulmanos, um dos aspectos mais notáveis do Alcorão é que Maomé memorizou as revelações como lhe vieram e depois a recitou a seus seguidores. Embora houvesse uma forma de escrita árabe na época, poucos sabiam ler e escrever. Maomé não era a exceção. The belief within Islam is that Muhammad was illiterate. What that underscores then, of course, is on the one hand, the fact that he wouldn't have written these revelations himself. On the other hand, the question is, well, how are they preserved? Os seguidores de Maomé decoravam cada nova revelação que ouviam, acrescentando cada verso à lembrança mental dos já existentes no Alcorão. Na cultura em que viviam, esses feitos de memória não eram surpreendentes. The societies that we are talking about are oral cultures. So in a sense, the oral culture in which Muhammad lived allowed people to listen in something for one time or even two times and have the ability to memorize that and be able to recite it verbatim. Conforme o conjunto de revelações crescia, Maomé continuou a pregar nas ruas de Meca e formou um pequeno grupo de convertidos. Seus seguidores ficaram conhecidos como muçulmanos, que quer dizer aqueles que se submetem a Deus. A mensagem de Maomé atraía especialmente os pobres e necessitados, que ouviam sua vida ressoando nos versos que clamavam por justiça social, pela libertação dos escravos e pela caridade aos carentes. Alguns foram convertidos à mensagem do Alcorão ao serem seduzidos pela beleza da linguagem, que consideravam tão perfeita que demonstrava a existência de Deus.
When Muslims are asked, well, all right, what proof have you got that this is a divine revelation? Muslims will answer, and they have answered this over 1,000 years, the proof is the Quran itself. That is the miracle, that an illiterate man in the middle of nowhere suddenly produces this magnificent, powerful document. Mas nem todos se encantaram com a pregação de Maomé. Sua mensagem, que não reconhecia a divindade dos ídolos da Kaaba, enfureceu a tribo dos Quraishitas por ameaçar seu poder. And if you needed nothing to stand between you and this God, then there's no reason for the idols. And if there's no reason for the idols, then there's no reason for the Kaaba. And if there's no reason for the Kaaba, then there's no reason for Mecca's ascendancy as this social and economic capital of the Arabian Peninsula. So the conflict that the Quraysh had with Muhammad and these revelations was not a theological conflict. It was an economic conflict. It was a political conflict. Os Quraishitas e os habitantes de Meca não toleravam as dezenas de seguidores da mensagem de Maomé. Os muçulmanos foram brutalmente perseguidos. Alguns foram espancados nas ruas, outros torturados. Por 9 anos, os muçulmanos suportaram o abuso, sem vacilar em sua crença de que não há outro Deus senão Alá. Maomé foi protegido por sua rica esposa e pelo tio poderoso. Mas quando ambos morreram, o profeta e seus seguidores perceberam que tinham de fugir de Meca. The social fabric had been so shredded to the point that he did not feel that he would be able to physically continue in his mission in Mecca, and that he would have to begin to search for some kind of alternative base of operation. Com o novo local, iniciou-se um novo tipo de mensagem no Alcorão, com ênfase na lei e com uma doutrina para a guerra. Por 12 anos, a partir de 610, os muçulmanos acreditaram que o profeta Maomé recebia revelações divinas e ouviram sua pregação na cidade de Meca. Mas a vida ficou cada vez mais perigosa para os seguidores de Maomé. Os líderes da cidade rejeitaram a crença muçulmana em um único Deus, perseguiram os fiéis e colocaram a cabeça do profeta a prêmio. Então, em 622, a sorte de Maomé mudou, com um convite de fora da cidade. A group of people from a neighboring oasis came to Mecca looking for someone to arbitrate a dispute they were having. Muhammad, as a prophet, was considered to be an ideal person for this job. And eventually they agreed to take in not only Muhammad and his family, but also a whole group of these Muslims. Aos poucos, clandestinamente, a pequena comunidade muçulmana percorreu os 320 quilômetros até Yatrib, que desde então passou a se chamar Medina, a cidade do profeta. O novo local colocou Maomé em uma nova posição. Whereas at one point he was a prophet, merely the conduit of God's words flowing through him, in Medina he becomes a leader. His community of Muslims is part of that leadership, but also he is understood to have then an authority over the entire oasis of Medina. Em Medina, o profeta continuou a oferecer revelações a seus seguidores, mas a natureza dessas mensagens era bem diferente. Segundo os muçulmanos, os versos refletiam o status de Maomé como líder e acrescentavam um novo elemento à mensagem, um guia prático para criar e governar uma sociedade. The verses are basically about a society that needs regulation, and therefore the most striking thing about the Medinan period is the laws, or practically all of the legislation that the Quran includes comes from the Medinan period. As revelações tradicionalmente associadas a Medina estabeleceram as bases da lei islâmica.
e incluem regras sobre todos os aspectos da vida, desde a proibição do álcool até a permissão para que as mães amamentem por 2 anos. Os versos tinham regras sobre herança, novos direitos para os órfãos e os escravos, e estabeleceram um novo status das mulheres na sociedade. Mas o significado de algumas leis nem sempre era claro, e muitas são ainda debatidas. Um exemplo: será que o Alcorão permite a poligamia? Surata 4, versículo 3. Desposai 2, 3 ou 4 das mulheres que vos aprouver. Mas se temerdes não poder ser equitativos para com elas, casai então com uma só. À primeira vista, esse verso parece direto, mas os estudiosos dizem que tais versos podem ser interpretados de outra forma. Some say this means you can have 4 wives. Some say it only means you can have one because you can never treat more than one person equally with another person. Some say that it refers only to a very specific situation when there were a lot of orphaned girls available, and the implication was, well, you got to take care of these orphans. So we have to realize that it's not always easy to read out of the text exactly what the implications are for our time, or for any time. Inspirada pela mensagem do Alcorão e pela liderança de Maomé, Medina converteu-se ao Islã. As leis dos versos do Alcorão tornaram-se as leis da cidade. It was a community that was run by this revelation that was constantly coming forth from Muhammad's mouth. This was a living, breathing, constantly evolving revelation. Essa revelação logo deu aos muçulmanos permissão para pegarem armas para sobreviver. Meca ainda oferecia uma recompensa pela cabeça do profeta por este ter pregado contra suas práticas religiosas e ter ameaçado sua economia. Não iriam tolerar a posição de Maomé como líder de Medina. No ano 622, Meca declarou guerra contra Maomé e seus seguidores. Do mesmo modo como o Alcorão trouxera leis quando a comunidade precisara delas, agora lhes deu uma ordem para se defenderem dos atacantes. Surata 2, versículo 190. Combatei pela causa de Alá aqueles que vos combatem. Porém não pratiqueis agressão, porque Alá não estima os agressores. Matai-os onde quer que os encontreis, e expulsai-os de onde vos expulsaram. Atualmente, esses versos, conhecidos como versos da espada, são algumas das passagens mais polêmicas do Alcorão. Os que dizem que o Alcorão incita à violência citam esses versos como comprovação. Mas os versos são mais complexos do que simples gritos de guerra. The Quran says, slay the unbelievers wherever you find them. Well, this is within a context in which the Muslims are under siege, they have enemies, and the Quran is saying, you know, fight your enemies. You have a right to fight the enemies of God. The Quran also says, when the enemy ceases to be a threat, when it ceases to fight, then remember that God is merciful, remember that, you know, warfare is not the primary way that you should go. Motivados pelas revelações, os muçulmanos lutaram contra Meca por 8 anos, em batalhas por toda a Península Arábica. No ano 630, os muçulmanos atacaram, e um exército de 10.000 homens sitiou Meca. A cidade rendeu-se. A tradição diz que, conforme as instruções do Alcorão, Maomé foi compassivo na vitória e concedeu anistia a todos. Os habitantes converteram-se ao Islã e ao Alcorão. Mas a missão de Maomé não estava concluída. Desde o dia em que recebeu a primeira revelação do Alcorão em 610, até fugir para Medina 12 anos depois, Maomé havia condenado publicamente as práticas pagãs e os ídolos adorados no santuário da Caaba. Não há outro Deus senão Alá, ele repetia, citando o princípio mais fundamental do Alcorão.
Então Maomé entrou na Caaba e destruiu todas as divindades, proclamando que esse era um santuário devotado à adoração de um único Deus. Muhammad had achieved what he visualized as his goal, and that he had done what God wanted him to do. No ano 632, 2 anos depois de voltar à sua terra natal, Maomé morreu aos 62 anos. Com sua morte, o Alcorão estava concluído. Mas ainda não existia fisicamente, apenas na memória da comunidade. O mensageiro estava morto. Seus seguidores se empenharam para que a mensagem sobrevivesse. A tradição muçulmana diz que os versos do Alcorão foram revelados ao profeta Maomé 14 séculos atrás, durante um período de 22 anos. Seus seguidores acreditavam que essas eram as palavras literais de Deus. O profeta havia pregado sobre religião, lei e moralidade. E a nova comunidade muçulmana tentou viver conforme cada uma dessas palavras. Mas depois de sua morte em 632, os muçulmanos tinham o desafio de preservar o Alcorão, que ainda era transmitido oralmente. During the Prophet's lifetime, the Quran itself was never written down. It was never even really considered a codified text. Remember that the Quran was revealed in stages, and it was always revealed according to whatever the needs of the expanding Muslim community was at the time. And the Quran just simply ceased with the Prophet's final breath. Então, os que viviam conforme o Alcorão reconheceram a necessidade de colocar suas palavras no papel, criando um texto. People realized that this early generation that had memorized the entire Quran was dying off. And so therefore they were losing the direct connection to the Prophet's revelation. O Islã estava começando a se expandir além da Península Arábica e surgiam pequenas variações na recitação do Alcorão. A palavra de Deus estava sendo alterada. Segundo a tradição, em 651, um comitê com a tarefa de compilar o Alcorão foi indicado por Othman, o terceiro califa, o líder político muçulmano. O comitê devia coletar e autenticar os versos, alguns dos quais foram escritos durante a vida do profeta, mas estavam espalhados na comunidade. We're told that the sources for this compilation were written texts on pieces of bone or fragments of parchment, but also from the hearts of men, from their own memories of the Quran's recitation. Os versos passavam por critérios estritos. Duas testemunhas oculares tinham de confirmar que cada verso havia sido registrado na presença do profeta, e todos os versos foram verificados segundo as lembranças daqueles que sabiam todo o Alcorão de cor. O texto aprovado foi reunido em um único volume, que foi copiado e enviado para as cidades da região. Othman então ordenou a destruição de todas as outras versões escritas dos versos. Os muçulmanos acreditam que o texto de Othman, concluído 20 anos depois da morte do profeta, preservou as revelações de Deus conforme pregadas por Maomé, e que o Alcorão de hoje permanece igual ao que foi revelado ao profeta. To Muslims, this is very important because it means that their scripture, which is the basic constitution of the ummah, of the community, is absolutely authentic. Os muçulmanos afirmam que essa autenticidade distingue o Alcorão das escrituras cristã e judaica. Maomé proclamou que a mensagem que recebeu de Deus era a mesma pregada por Moisés e Jesus. Mas, segundo a tradição muçulmana, quando as revelações do judaísmo e do cristianismo foram escritas no Antigo e no Novo Testamentos, alguns trechos foram corrompidos.
Muslims believe that the original revelation to Moses and Jesus came to be distorted over time. So that what we have in, if you will, the Old Testament and the New Testament is in fact both the original revelation and distortions, that is, changes that occurred because of historical, religious and political conditions at the time. Surata 3, versículo 78. E também há aqueles que com suas línguas distorcem as palavras do livro, para que penseis que ao livro pertencem, quando isso não é verdade. E dizem, elas emanam de Alá, quando não emanam de Alá. Dizem mentiras a respeito de Alá e sabem disso. The Quran claims to confirm, on the one hand, the scriptures that came before, very emphatically, and on the other hand, it claims to correct certain aspects or certain ideas in the Hebrew and the Christian scriptures. Os muçulmanos acreditam que o Alcorão corrige os erros nessas escrituras, inclusive alguns ensinamentos fundamentais dessas religiões. Por exemplo, a compreensão cristã da figura do Cristo. O Alcorão afirma que Jesus foi um profeta, que fez milagres como curar cegueira e lepra. Contudo, o Alcorão nega que Jesus fosse o Filho de Deus. Jesus as the Son of God is certainly understood within the Islamic context to mean that he is divine. And this would suggest from the Muslim point of view that Christians hold to different gods actually existing, whereas Muslims would hold that there can only be one God. O Alcorão também discorda da história bíblica da crucificação de Jesus e diz que ele não morreu na cruz, pois Deus o fez subir ao céu. E os executores crucificaram outro homem que se parecia com Jesus. Surata 4, versículo 157. Não o mataram, nem o crucificaram, mas assim lhes pareceu. Certamente não o mataram, mas Alá fê-lo ascender até ele. A ideia cristã de que Jesus morreu pelos pecados da humanidade é um conceito que contraria a mensagem do Alcorão, de que todas as almas são responsáveis por suas ações. The death and resurrection is an act of salvation. It doesn't work within Islam. You can't have this idea of somebody redeeming the sins of somebody else. Os muçulmanos acreditam que foi devido às distorções na Bíblia que Deus precisou revelar sua palavra pela última vez. No Islã, acredita-se que o Alcorão, revelado a Maomé e preservado por Othman, é a única revelação divina verdadeira. The Quran is seen as the final, complete, uncorrupted revelation, and Muhammad is seen as the last or final prophet of God. Há 1400 anos, os muçulmanos se empenham em seguir essa revelação, mas a interpretação do texto é complexa e controversa. E eles creem que entender corretamente é a única esperança de salvação quando houver o apocalipse previsto pelo Alcorão. Surata 81, versículo 1. Quando o sol for enrolado, quando as estrelas perderem o brilho, quando as montanhas estiverem dispersas, quando os mares transbordarem, quando as almas forem reunidas, quando o céu for desvendado, quando o inferno for aceso, então saberá cada alma o que tem para apresentar. Será assim, diz o Alcorão, quando Deus acabar com o mundo. Embora o Alcorão seja uma escritura misteriosa e de difícil interpretação, pelo menos uma mensagem é muito clara. Verso após verso, ele alerta para o apocalipse inevitável, um dia de julgamento em que as montanhas desabarão e fetos de animais cairão do útero de suas mães. What the Quran is very emphatic and explicit about is that the world will end, and it will be a cataclysmic eruption of the natural order. Como o apocalipse bíblico descrito no livro da Revelação, o Alcorão proclama que a humanidade será obrigada a prestar contas de seus atos na Terra. The Quran is not shy
about explaining the explicit punishments that people will suffer in hellfire. The depictions of heaven and hell are some of the most striking passages in the Quran. Como muitos versos da Escritura, essas descrições refletem o local em que o Alcorão foi revelado. As imagens do paraíso e do inferno parecem criadas para um público que habitava o deserto. O paraíso é descrito como um jardim luxuriante em um oásis com muita água. Descriptions of hellfire likewise emphasize heat and burning, and things like cauldrons of molten copper that are poured down the throats of thirsty individuals as opposed to water. So, again, taking the pain and the suffering that's natural in that environment and bringing that up a level in order to describe what the suffering of hell is really all about. Para os muçulmanos, o único modo de ser salvo no dia do juízo é seguir o Alcorão. Mas a interpretação exata do que o livro sagrado diz tem sido polêmica há séculos, em parte porque o Islã não tem uma autoridade religiosa única. There is no hierarchical structure in Islam. There is no such thing as a church. And therefore people are pretty much at liberty what opinion to take. O seguinte paradoxo torna as coisas mais complexas. Se Deus queria revelar sua mensagem, por que a Escritura é tão misteriosa? Surata 3, versículo 7. Ele foi quem te revelou o livro. Nele há versículos de significado preciso, havendo outros ambíguos. Ninguém, senão Alá, conhece a sua interpretação. Os muçulmanos acreditam que o único verdadeiro intérprete do Alcorão foi Maomé. Como o mensageiro escolhido por Deus, é dito que entendia todas as revelações, os versículos concisos e diretos e também os que não eram tão claros. Assim, por toda a história do Islã, os muçulmanos voltaram-se para os relatos da vida de Maomé, para o que ele disse e fez a fim de entender o Alcorão. The Muslim community holds that everything which Muhammad said and did is a perfect manifestation of the will of God, and in fact that his life too is revelation in the same way that the Quran is revelation. Mas o estudo da vida de Maomé não explicou as palavras eternas de Deus. Há séculos, diversas seitas e escolas muçulmanas discutem interpretações conflitantes. Alguns usam sua compreensão do texto para justificar o ato de matar outros muçulmanos, que acham terem se afastado da fé. Outros afirmam que o Alcorão apoia uma postura militante contra as demais religiões. The Quran is sort of quite an elastic document. You can find things in it to justify one side or the other. But you know, often when they're quoting from Lincoln or Washington or Jefferson, you can find things you're looking for, and it's the same with the Quran. Há 14 séculos, o Alcorão foi revelado para uma pequena comunidade do deserto. Hoje, é o fundamento para mais de 1 bilhão de fiéis no mundo todo. Desde a primeira revelação em uma caverna nos arredores de Meca e por toda a história islâmica, os muçulmanos buscam viver os ensinamentos do Alcorão. Cada pessoa encontra na mensagem da Escritura sua própria interpretação da vontade de Deus. The Quran needs to be understood in the context of what one great scholar of Islam said, it being an ocean. An ocean is a vast, mysterious creature. Por séculos, os muçulmanos encontraram nesse oceano a inspiração para amor e medo, conhecimento e lei, raiva e violência, misticismo e ritual. Sua crença no Alcorão mudou a história. Como em outras religiões, a Escritura pode inflamar paixões, evocando o pior nos que afirmam viver sua mensagem, ou pode aproximar a humanidade ainda mais do divino.
Decifrando o passado. O Alcorão. Por 1400 anos, os muçulmanos têm buscado revelar os segredos ocultos em seus versos. The Quran has several levels of meaning, and you discover them by constant reflection and by rendering the Quran into an open text. Suas palavras inspiraram a grandeza de civilizações. Islam spread within the first 100 years of its existence and created an empire greater than Rome had seen it. Alguns, porém, encontraram no Alcorão a base para uma ideologia violenta. There are many religious figures who are very emotional, who are interpreting the Quran in a manner which suggests confrontation and violence and death. Quais são os verdadeiros significados do Alcorão? They say that little knowledge is very dangerous. Just to know how to read the Quran is not enough to understand what the Quran is saying. Decifrando o passado. Os segredos do Alcorão, parte 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. O Alcorão é o livro sagrado do Islã. Mais de 1 bilhão de muçulmanos em todo o mundo acreditam que é a palavra direta de Deus, como transmitida ao profeta Maomé no século VII. Ao contrário da Bíblia, o Alcorão não tem uma estrutura narrativa tradicional, sendo composto por 114 suratas organizadas principalmente pelo tamanho. Algumas têm várias páginas, outras apenas algumas frases. Segundo os muçulmanos, durante 22 anos, Deus revelou os versos do Alcorão a Maomé. O texto escrito foi compilado depois da morte do profeta. Decifrar o significado do Alcorão tem sido um desafio há muito tempo. It doesn't tell the story of Islam, it doesn't tell the story of the Prophet Muhammad or the early Muslim community. It really doesn't tell any stories at all. The Quran is essentially God's dramatic monologue. Uma minoria de muçulmanos do século XXI usa esse monólogo para justificar sua filosofia política de extremismo e seu violento fundamentalismo religioso. Surata 58, versículo 5. Aqueles que contrariam Alá e seu mensageiro virarão pó, como ocorreu com seus antepassados. É assim que muitos, muçulmanos ou não, passaram a ver o Alcorão. Mas embora o livro sagrado contenha passagens que incitam à violência, essa escritura complexa e misteriosa também tem muito a dizer contra ela. Surata 5, versículo 2. Auxiliai-vos na virtude e na piedade, e não vos auxilieis mutuamente no pecado e na hostilidade. Essas mensagens de paz e de compaixão são os verdadeiros guias para a grande maioria dos que vivem pelo Alcorão. For many Muslims, the Quran is the source book for life. In other words, it's not just a book that tells the Muslim about his or her relationship to the divine creator, but it's also a source book of moral guidance. Como essas duas visões, uma de paz e outra de violência, podem coexistir no mesmo livro. Those who want to present a picture of Islam as a violent religion will focus on those few verses and say the violent thing, and the ones who want to say that Islam is all sweetness and light and toleration will pick the other half. Neither is, of course, entirely true. Essas contradições são consequências de mais de 1400 anos de cultura e de conflito. Segundo os muçulmanos, no ano 610, na cidade de Meca, na Península Arábica, Maomé foi chamado à profecia por Deus. As revelações que Maomé recebeu ficaram conhecidas como o Alcorão.
Muitas dessas revelações vislumbravam uma sociedade mais justa e igualitária e eram revolucionárias. Quando Maomé começou a pregar, as mensagens logo cativaram o coração e a mente das pessoas submetidas à desigualdade e opressão há gerações. We have to care for the poor. We have to care for the needy. We have to care for the impoverished, those who are disenfranchised and powerless. That is really the main thrust of Islamic social justice. O que fora um conjunto de tribos em guerra, cada qual com seus deuses, logo foi unificado por Maomé sob a bandeira do Islã. Em poucas décadas, a mensagem do Alcorão expandiu-se por toda a península. Após a morte de Maomé em 632, os califas continuaram a espalhar as palavras do livro sagrado. Surata 18, versículo 29. Dize-lhes: a verdade emana do vosso Senhor, que creia quem desejar e descreia quem quiser. The Quran tells Muslims to spread Islam, to spread the message of Islam. And rulers, in particular, interpreted the spread of Islam in an imperial fashion. Within 50 years, what had begun as a small community of faith centered in Mecca and Medina had thoroughly absorbed most of the Indian subcontinent. It had swallowed whole most of North Africa, and it had pushed the Christian empire deep into Europe and made it very little more than just a regional power. O Alcorão inspirou diversos impérios. Um dos primeiros foi o Império Abássida, cujo centro ficava em Bagdá. Fundado no ano 750, o Império Abássida marcou o início da Era de Ouro do Islã, uma civilização que se baseava nas mensagens do Alcorão. Um pilar dessa civilização era um conceito enfatizado em todo o livro sagrado: ilm, o conhecimento. The word ilm or knowledge is used more often in the Quran than any other word except the word for God. God emphasizes knowledge because that is what makes us human beings. Muitos estudiosos dizem que ilm inspirou os governantes do império e ajudou a civilização a florescer. The Quran is like the seed, and it exploded, inspired these dormant human beings in Arabia to become inquisitive about everything and explore everything. O Império Abássida realizou progressos sem precedentes em ciência, matemática e tecnologia. Seus estudiosos reuniram muitos textos gregos antigos e depois os devolveram aos europeus. This was an era in which the great works of literature, the great works of philosophy, in particular Aristotle, were preserved not in Greek, but in Arabic. These great works that essentially become the foundation of Western civilization were translated not from Greek to Latin, but from Arabic to Latin. O Alcorão também inspirou as áreas da arte e da cultura. In Islamic art, for example, we find that there's a tremendous emphasis on calligraphy, that is, on the writing in a beautiful way of the Arabic script, particularly when it's Quranic verses. You know, the Quranic verses as decoration become almost emblematic of Islamic art. Como os monges cristãos que copiaram a Bíblia, os calígrafos escolhidos para transcrever o Alcorão eram muito valorizados. E às vezes levavam anos para terminar uma cópia do livro sagrado. Conforme as palavras do Alcorão se expandiam sobre o Império Abássida, milhões de pessoas viviam segundo suas mensagens. Um desses preceitos foca-se em uma palavra que aparece poucas vezes no Alcorão e que é uma das mais polêmicas: jihad.
the basic use of the word jihad is a struggle to be a good Muslim, a struggle to live by the codes of Islam. That is the original meaning of jihad. Jihad quer dizer luta e tem duas formas distintas: a jihad inferior e a superior. Essa jihad superior, uma expressão usada por Maomé, refere-se à luta interna para melhorar a própria alma e se tornar um ser humano melhor aos olhos de Deus. A jihad superior tem mais importância na tradição islâmica, mas a jihad inferior recebeu mais atenção na história e causou mais polêmicas. The lower form of jihad is a physical jihad. When you are attacked, your family is attacked, your wife is attacked, your children are attacked, you must stand up and fight back. Surata 22, versículo 39. Podem pegar em armas aqueles que foram atacados e injustiçados. Alá é poderoso para torná-los vitoriosos. A good Muslim, if Islam is under siege or the community is under siege, has the right, indeed may have the obligation, to defend his faith or her faith, the community, or oneself. O conceito de jihad como batalha logo lançaria nova luz para os que viviam sob o Alcorão. No auge do Império Abássida, exércitos da Europa cristã puseram-se em marcha. E começou uma série de batalhas pela cidade santa de Jerusalém, as Cruzadas. Nos séculos X e XI, na Espanha e na Índia, 2 livros sagrados eram guias espirituais para milhões de pessoas: a Bíblia e o Alcorão. Guiados pelo Alcorão, os líderes muçulmanos governavam vastos impérios, cidades de riqueza e cultura, centros de conhecimento e de arte. A Europa cristã passava pelo que ficou conhecido como Idade das Trevas. Ainda assim, as duas fés e seus textos tinham muito em comum. O Islã via os cristãos e os judeus como povos amigos do livro sagrado, que acreditavam no mesmo Deus. Surata 2, versículo 62. Os crentes, os judeus e os cristãos, todos que creem em Alá no dia do juízo final e praticam o bem, receberão sua recompensa de Alá. O Alcorão também possui muitas referências a figuras bíblicas. Surata 57, versículo 27. Depois enviamos mensageiros como Jesus, filho de Maria, a quem concedemos o Evangelho, e infundimos compaixão e clemência nos corações de seus seguidores. Mas no mundo muçulmano, a cultura europeia não era valorizada. The Muslims had had a very clear idea of what the peoples of Northern Europe were like. They were of the wrong religion, they were boorish, they were unhygienic, they were like lumbering animals. Esses dois mundos iniciaram um conflito sangrento por um dos lugares mais sagrados da Terra, Jerusalém, uma cidade sagrada para cristãos, judeus e muçulmanos. Depois de Meca e Medina, a terceira cidade sagrada do Islã é Jerusalém, onde o Domo do Rochedo marca o local em que, segundo a tradição, Maomé subiu ao céu. Por séculos depois da morte do profeta em 632, Jerusalém foi governada por muçulmanos árabes, que espalharam a mensagem do Alcorão pela região. Então, no final do século XI, muçulmanos turcos assumiram o controle da cidade. The Turks are not Arabs. They're a separate ethnic group, but they're Muslims. Then they moved down south through Syria and in 1077 conquered Jerusalem from the Arabs. O Império Turco também se expandia para o oeste e logo ameaçou a Europa cristã. A Igreja Bizantina, situada perto da fronteira do Império Turco, foi a primeira a ser pressionada.
Em 1095, Bizâncio fez um pedido urgente de ajuda aos outros cristãos em Roma. The Byzantine emperor sent a message to the Pope in Europe saying that he needed help to defend his frontiers against the incursions of the Turks who were coming ever closer to Constantinople, his capital. O Papa Urbano II concordou em prestar ajuda militar e pediu aos cavaleiros de toda a Europa que fossem para lá e lutassem. Para motivá-los, o Papa definiu o conflito como uma batalha entre religiões e seus textos sagrados. Urbanus packages this together with an appeal not only just to push the Turks out of Asia Minor, but to continue on and push the Turks completely out of the regions that they had taken, including Syria, but most importantly, Jerusalem. A primeira cruzada partiu em 1096. Mais de 50.000 camponeses cristãos e cerca de 700 cavaleiros deixaram a Europa rumo à Terra Santa. Após 3 anos de difícil jornada, alcançaram as colinas que cercam Jerusalém e sitiaram a cidade. O sítio durou 1 mês, no qual morreram mais de 1000 cruzados em combate ou por doença. Em 15 de julho de 1099, os cristãos cruzaram as muralhas que rodeavam Jerusalém e entraram na cidade. There was no love lost between these people. The Crusaders, who had now been for 3 years on the road to get to this place, and who had spent many weeks now outside of Jerusalem thinking they were about to die. And when they went in there, it was a pretty brutal sack of the city. There is no doubt on both sides of the historiography for this event that the Crusaders were exceptionally bloodthirsty. The memory of the brutality of the Crusaders is still with Muslims today. Depois de uma derrota devastadora, muitos procuraram respostas no Alcorão. Immediately after the coming of the First Crusade, religious scholars were assembling and saying to themselves, reading the holy text, "What have we done wrong? Why have we incurred God's displeasure?" Dos conceitos do Alcorão mostrou-se crucial, enquanto os muçulmanos tentavam entender como haviam perdido uma de suas cidades sagradas e como poderiam recuperá-la. Voltaram-se para a jihad, ou luta, e estabeleceram as bases para sua guerra santa. Islam at that point did not have any equivalent of the holy war. This is how the very word jihad changed its meaning as a result of the Crusades. Mas os muçulmanos só iniciaram a Guerra Santa um século depois, com o surgimento de 2 guerreiros que usaram a jihad como seu grito de guerra. Nureddin foi líder poderoso que em 1146 assumiu o controle do que é hoje parte da Síria e da Jordânia. Ele era profundamente religioso e se devotou ao estudo do Alcorão. Everywhere he went, he took with him religious scholars, Quran readers, mystics, inspiring the troops, reading out relevant verses of the Quran to do with jihad. Surata 9, versículo 14. Combatei-os, Alá os castigará por vossas mãos, desonrá-los-á e vos dará a vitória. Para Nureddin, essas passagens eram um chamado às armas para recuperar Jerusalém. O modo como Nureddin interpretava a jihad agradava aos que ansiavam por derrotar os europeus. A Segunda Cruzada partiu da Europa em 1145, mas foi totalmente derrotada ao chegar às terras controladas por Nureddin. As vitórias de Nureddin inspiraram a todos, inclusive o jovem guerreiro que também era um devoto estudante do Alcorão.
Esse jovem chamava-se Saladino. He worked really for the spiritual rebirth of the region. And so he was a very religious man. One of his friends said that he thought of God and also the jihad all the time. And if you weren't talking to him about that, he didn't want to talk to you. Em 1174, em meio aos preparativos para um ataque para retomar Jerusalém, Nureddin morreu. Saladino assumiu o poder e começou a fazer planos para atacar a Cidade Santa. Mas primeiro Saladino precisou confrontar os cruzados em uma batalha sangrenta e decisiva fora de Jerusalém. Em um planalto seco sob o sol escaldante do deserto, Saladino e suas tropas foram confortados pelos versos do Alcorão, enquanto se preparavam para encontrar o inimigo. (4 de julho de 1187). Amanhecer no Planalto de Hatim, uma área estéril de deserto a 112 quilômetros de Jerusalém. Os soldados muçulmanos estavam preparados para atacar um acampamento de cruzados. Para inspirar seus homens, Saladino ordenou que um conselheiro religioso lesse passagens do Alcorão. Surata 3, versículo 195. Quanto aos que deixaram o reino do mal e foram expulsos de seus lares, que combateram e foram mortos, absolvê-los-ei de seus pecados, e os levarei aos jardins em que correm rios, como recompensa de Alá. Nessa época, pela primeira vez, exemplares pequenos do Alcorão permitiam que os muçulmanos levassem consigo a palavra de Deus. Como o Alcorão começara como uma escritura oral, cada aldeia tinha seu próprio Hafiz, alguém que memorizava o livro santo. Com o tempo, os moradores começaram a transcrever o Alcorão para uso individual. The small pocket Qurans that came in the 11th century were on paper, and they made the holy text accessible to ordinary people. They could put it in their pocket, close to their flesh, so to speak, to feel that it was acting as a kind of protection from God. Na noite antes do assalto, os muçulmanos incendiaram a vegetação ao redor do acampamento dos cruzados. Ao alvorecer, os cruzados estavam rodeados de fumaça sufocante. Os muçulmanos atacaram quando o sol nasceu sobre o campo de batalha. Após meio-dia de luta feroz, os cruzados foram dizimados. Encorajado pela vitória, Saladino voltou-se para Jerusalém. Três meses depois, o exército de Saladino chegara aos portões da Cidade Santa e a cercara. Após 12 dias de cerco, os cristãos, que eram em menor número, renderam-se. Saladino teve de decidir o que fazer com os milhares de prisioneiros sob seu comando. He was persuaded by his advisors that here was an opportunity to show mercy, to show the superiority of Islam as a religion over Christianity. Saladino decidiu aceitar a rendição do comandante cristão. Depois desarmou todos os prisioneiros e os libertou. He allows those who can ransom themselves to go, and then when those people who cannot afford to pay ransom, he allows them to go and pays for them by his own estate. Now, this kind of action is only possible if you're inspired by the Quran, as is Salahuddin. A perda de Jerusalém foi uma amarga derrota para os cristãos na Europa.
e logo desencadeou outra cruzada para recuperá-la. Essa cruzada, iniciada em 1189, era liderada por Ricardo Coração de Leão, o rei da Inglaterra. Como Saladino, Ricardo era conhecido pela devoção à fé e pela bravura em batalha. Os dois guerreiros eram adversários de valor. Richard would have heard about Saladin and his reputation even before he set out from his home in Europe to the Holy Land. Saladin had been much praised and feared. As primeiras batalhas de Ricardo com as forças de Saladino foram vitórias cristãs. Mas tomar Jerusalém era muito mais difícil. Os exércitos de Saladino eram fortes, e o terreno aberto ao redor da cidade murada dificultava o ataque. Muçulmanos e cristãos estavam em um impasse. Em 2 de setembro de 1192, os dois lados celebraram uma trégua. The Third Crusade is a bit of an anticlimax from the Muslim point of view. Saladin failed to remove the Crusaders permanently from Muslim soil. Cristãos e muçulmanos lutaram muito em nome de seus livros sagrados. Mas como nenhum lado obteve uma vitória decisiva, as batalhas que travaram por mais de 100 anos continuaram inacabadas. Séculos mais tarde, essas feridas foram reabertas pelo choque entre o Islã e a modernidade. Quando isso ocorreu, dois estudiosos muçulmanos ajudaram a estabelecer a fundação para uma nova era do Islã, que favorecia uma nova visão do Alcorão e do conceito de jihad. Segundo a crença muçulmana, no século VII, os versos do Alcorão foram revelados por Deus ao profeta Maomé. Essas revelações originaram uma nova religião e impulsionaram uma série de impérios poderosos. The Quran was sort of the engine. It's just a phenomenal unleashing of intellectual and religious energies that really informs the culture and the society at the time. A era de ouro do Islã durou centenas de anos. Mas no século XV, o declínio havia começado. Internamente, os recursos dos vários impérios muçulmanos eram escassos. E eles começaram a competir entre si por terra e influência. Segundo alguns estudiosos, essa luta foi causada em parte pela sociedade ter se afastado da busca do conhecimento, ou ilm, preconizada pelo Alcorão, e estar focada na busca do poder. The downfall begins in the 15th, 16th centuries when ilm or knowledge is no longer prized. So you have Muslim empires fighting other Muslim empires, and there's tyranny and there's oppression, and the scholar is being more and more marginalized. As forças externas foram igualmente importantes para o declínio dos impérios, especialmente o poder crescente da Europa cristã. O último dos grandes impérios muçulmanos foi o dos otomanos. A partir da Turquia, o Império Otomano começou a crescer no século XV e expandiu-se até os portões de Viena. Foi lá, em 1683, que as forças europeias bloquearam decisivamente a expansão muçulmana. Por 2 meses, mais de 200.000 soldados lutaram fora das muralhas da cidade. Finalmente, o exército otomano foi derrotado. A partir daí, a influência muçulmana perdeu terreno para os poderes europeus. Sem que houvesse uma autoridade política central, interpretações diversas do Islã espalharam-se por todo o mundo muçulmano. Em resposta a isso, surgiu um movimento que buscava restaurar a antiga glória do Islã e a leitura literal do Alcorão. Em meados do século XVIII, um estudioso chamado Muhammad ibn Abd al-Wahhab viveu no Império Otomano, onde hoje está a Arábia Saudita.
Ele acreditava que os muçulmanos tinham se desviado dos ensinamentos do Alcorão e pregava um retorno ao que afirmava serem os princípios de sua religião. He saw his society as becoming corrupt, so like, quote, any good revivalist, the notion is, if we're corrupt, it means we've departed from true religion, we need to get back to true religion. And for Muhammad ibn Abdul Wahhab, that meant going right back to the Quran and to the example of the Prophet. Wahhab achava que todas as interpretações não ortodoxas do Alcorão deviam ser banidas. Clamava por atos como apedrejar os adúlteros e amputar as mãos dos ladrões, regras que constam do livro sagrado, mas que nem sempre eram aplicadas. The Quranic literalists don't see that this was something that was written in the early medieval period or the late ancient period. It's one thing to have it written in the Quran and another thing to implement it. A interpretação estrita do Alcorão feita por Wahhab continuaria desconhecida se não fosse pelo destino. Em 1744, viajando pela Península Arábica, Wahhab encontrou um líder local chamado Muhammad ibn Saud. Saud era um líder ambicioso que desejava unificar toda a Arábia. Armado com os ensinamentos fundamentalistas de Wahhab, Saud acreditava que poderia usar a espada de aço e a espada da fé para dominar toda a península. They actually literally signed a compact. You will be the religious leader and I will be the political leader and we will try and take the whole peninsula. Foram precisos 2 séculos. Mas em 1924, os descendentes de Saud finalmente conquistaram a Arábia e dominaram as cidades mais santas do Islã, Meca e Medina. 8 anos depois, foi fundado o Estado moderno da Arábia Saudita, e as doutrinas estritas do Wahhabismo tornaram-se a lei no reino. Mas não foi o Wahhab quem criou a doutrina fundamentalista da época moderna. Essa tarefa foi assumida por um jornalista egípcio, que se baseou na filosofia de Wahhab para criar sua interpretação do Alcorão, repleta de violência e saturada de controvérsias. Seu nome, Said Qutb. Em 1918, o fim da Primeira Guerra Mundial trouxera o final do Império Otomano. As terras árabes no Oriente Médio foram divididas entre os poderes coloniais europeus, que estabeleceram regimes profanos e opressivos. Said Qutb, nascido no Egito em 1906, cresceu nesse mundo. Quando jovem, Qutb não era radical nem religioso. Era um jornalista e intelectual, e seu trabalho o levou aos Estados Unidos em 1948. Ficou chocado com o que considerou uma sociedade decadente, e sua radicalização começou. When he came to the United States, he was largely secular. So I guess one has to believe him that what freaked him out about the United States were 2 things. One was the segregation and the racist laws which were still in force. The second thing was women. He was totally taken aback by the freedom with which women transported themselves. This came as a big shock to him. Ao retornar ao Egito, Qutb entrou para a Irmandade Muçulmana, uma organização política que se opunha ao colonialismo britânico e defendia o retorno ao tempo em que o Alcorão era a lei do país. A transformação de Qutb acelerou-se em 1954, quando Nasser, o presidente do Egito, esmagou a Irmandade Muçulmana. Qutb foi preso. It was really in the dank and sadistic prisons of Nasser's Egypt that Qutb, who was repeatedly tortured, who saw so many of his fellow Muslim brothers tortured and murdered, that this radical reinterpretation of the Quran took hold of him, where he no longer believed that preaching and living a good moral Muslim life was enough to change Muslim and Arab society, that it required a revolution.
his interpretation of Islam became an interpretation of Islam under siege and of Muslims under siege. Na prisão, Qutb escreveu dois de seus trabalhos mais importantes: um comentário sobre o Alcorão e um manifesto político revolucionário intitulado Marcos Históricos. Como Wahhab, ele afirmava que o Alcorão era a única fonte de conhecimento e guia para a vida diária. Qutb acreditava que o Islã só poderia ser salvo se voltasse para a verdadeira fé. Também encontrou no Alcorão a justificativa para a luta armada contra os adversários. What Sayyid Qutb did is to go to the scriptures and, in effect, say, look at the scriptures, look at those sectors of the scriptures that talk about what do you do when you're under siege, what do you do when it's a war between belief and unbelief, and he used those texts to legitimate what he was doing. His argument is that the world has changed and that the Muslim governments are no longer properly defending the world of Islam against incursions from outside. And so, he argues, each individual Muslim must now take the responsibility of military jihad on their own shoulders. Por toda a década de 60, os escritos de Qutb ressoaram em muitos muçulmanos no Oriente Médio, que haviam sofrido durante o domínio colonial. Ele reforçava o sentimento de que o governo colonial equivalia a uma nova cruzada. That ideology proved to be an inspiration, and so Qutb is both an inspiration to mainstream, if you will, Muslims and Islamic activists, as well as to a whole variety of extremists that developed. This runs right down to people like Osama bin Laden and Al-Qaeda. O legado de Wahhab e Qutb para os extremistas muçulmanos nas décadas que se seguiram levou muitos muçulmanos e não muçulmanos a estudar o Alcorão e desencadeou um debate sobre o verdadeiro significado de seus versos misteriosos. Por mais de 14 séculos, o Alcorão tem sido a fonte de orientação para os muçulmanos de todo o mundo. Mas o que os fiéis encontram em suas páginas depende daquilo que estão procurando. Como quase todos os livros sagrados, o Alcorão contém diversos significados que são contraditórios e difíceis de conciliar. Há inúmeros versos que exortam os fiéis a viverem em paz e a criarem uma sociedade de justiça e compreensão. Surata 16, versículo 90. Alá ordena a justiça, a prática do bem e a generosidade para com os homens, e proíbe tudo o que é vergonhoso e que contraria a razão. Mas outros versos no Alcorão ordenam que os muçulmanos peguem em armas contra os infiéis. Surata 9, versículo 29. Combatei aqueles que não creem em Alá, nem professam a religião da verdade, até que paguem de bom grado e se sintam submissos. Recentemente, uma parcela pequena, mas crescente de muçulmanos encontrou nesses versos a justificativa para uma ideologia violenta. There is, in a very real way, a struggle for the soul of Islam between a majority and a minority. A minority that is a minority, but that is dangerous and have an impact beyond its numbers. Em 1998, Osama bin Laden citou um destes versos: matai os pagãos, onde quer que os acheis, prendei-os, capturai-os e preparai-vos para todos os estratagemas da guerra. Osama bin Laden quoted from the Quran and also the example of the Prophet in order to try to justify his actions and the actions of these other radical leaders in pursuing their form of jihad. Mas os estudiosos, muçulmanos ou não, ressaltam que Bin Laden usa o Alcorão de modo seletivo e distorcido. What's interesting is that when we go back and look at the verses of the Quran that Bin Laden quotes, he plays with them in a way to make them seem more military than in fact they are. He quotes one
verse that talks about the need to fight and kill the unbelievers. And that's where he stops. But the verse continues. It also says, but when the enemy ceases to be a threat, when it ceases to fight, then remember that God is merciful, remember that, warfare is not the primary way that you should go. Os estudiosos afirmam que esse tipo de distorção é comum entre os muçulmanos radicais e insistem que houve um tempo em que os seguidores do Alcorão seguiam uma interpretação única de suas palavras e viviam conforme essa interpretação. This conception that there was this one version of Islam that we can go back to before it was fractured and separated into these competing versions of Islam is simply untrue. It never existed. From the very first moment in which the Prophet Muhammad revealed the very first words of the Quran, it was absorbed and understood and interpreted in wildly different ways by a whole host of different people within the community. O cerne da crise atual no Islã refere-se ao uso do Alcorão para justificar atos de terror. As origens dessa crise podem ser encontradas no desafio enfrentado por todas as grandes religiões. Como manter o status de seu texto sagrado em um mundo moderno que parece negar sua relevância? Islam and Muslims are going through a period analogous to what other faiths have gone through, Judaism and Christianity. And Muslims have been struggling with this since the late 19th century, the relationship of tradition to modernity or post-modernity. What's the relationship of a religious tradition to today? Fundamentalism is a reaction to modernism. It's a reaction to change. Change is inevitable, and as long as change is inevitable, fundamentalism will be inevitable. Também é inevitável que os fiéis busquem o Alcorão para saber o futuro. The Quran has been used to divine the future, but it does not itself pretend to hold the secrets of the future. Ultimately, the future that the Quran is concerned about is the end of time. Isso não impediu que alguns digam que há previsões específicas em suas páginas. Um muçulmano indicando versos que se referem a um grande dilúvio previu que um tsunami atingirá os Estados Unidos em 2007 como punição pelos crimes cometidos contra a humanidade. Mas a maioria dos estudiosos considera esse tipo de profecia como outra distorção do texto. So there's all kinds of different ways of interpreting it, interpreting what the meaning is of the text. Really, the difficulty is not what the text says, but what do we want to make it mean? Durante séculos, em tempos de guerra e de paz, o Alcorão ajudou a moldar a história. As mensagens no livro sagrado do Islã foram usadas para impulsionar grandes civilizações e foram citadas como inspiração para atos terríveis. Muslims respect the Quran, they're motivated by the Quran. The challenge for Muslims is go to the Muslims and confront them like a mirror, hold that mirror up to them and say, where is this coming from? Is this coming from the Quran, or are the messages of peace, of compassion, of friendship, of knowledge stronger in the Quran? And if we can get it right, then we will be able to change the very nature of Muslim society in the 21st century. Because of widespread literacy, because of widespread access to the Quran, Muslim individuals, and particularly Muslim women, are going to the Quran by themselves, for themselves, many for the first time. They are creating an Islam that is becoming ever more diverse, that is becoming the exact opposite of what these jihadists and these extremists want it to be. O modo como o Alcorão continuará a influenciar os eventos históricos dependerá de como os milhões de fiéis ao redor do mundo irão interpretar suas palavras e do modo como escolherem viver seguindo seu livro sagrado.
as such, the text itself, the physical words, the pages, and the book itself has this intrinsic sanctity, this intrinsic holiness to it. Ao folhear o texto sagrado, pode-se ver semelhanças entre o Alcorão e as escrituras judaica e cristã. Todas falam de um Deus todo-poderoso e contam algumas histórias similares. Muitos veem o Alcorão como um livro envolto em mistério. Seus versos, considerados como o mais belo texto em árabe, são um labirinto linguístico, mais poesia que prosa. E seu formato dificulta o entendimento. Ao contrário da Bíblia, o Alcorão não segue cronologia nem narrativa. Seus 114 capítulos, ou suratas, são ordenados por tamanho, os mais longos no início e os mais curtos no final. There's this almost what we would describe in modern times as a kind of stream of consciousness style to it. There's a kind of mysteriousness. The curious reader in reading the text just is left wondering. It doesn't tell, for example, the history of Muhammad. It doesn't even tell the history of the world. There is reference to the beginning of the world, to God's creation, but you won't find it in the beginning of the Quran. You'll find it somewhere in the middle. Os muçulmanos não veem o Alcorão como uma história, mas como a mensagem de Deus para a sua criação. Um guia para manter os fiéis no caminho certo. It's a rule book about how to live one's life, about how to define one's morality, how to experience the world and the struggles and the conflicts that the world brings about. Não é fácil decifrar o significado do Alcorão. Não há um centro religioso no Islã, um Vaticano que diga aos fiéis como se orientar no texto complexo. Cada pessoa entende a Escritura a seu próprio modo. As a Muslim, you have to believe what the Quran says. Now, of course, the interpretation of what the Quran says could be different depending on who you listen to. Então, o que o Alcorão diz de fato? E o que isso realmente significa? As palavras pelas quais os muçulmanos vivem hoje foram reveladas em um certo ponto da história a uma pessoa em um lugar específico. O relato tradicional muçulmano do Alcorão começa 1400 anos atrás, em um local estéril da Península Arábica. Essa terra remota era habitada por beduínos nômades e tribos permanentes. Segundo a tradição, um negociante de 40 anos, chamado Maomé, isolava-se com frequência em uma caverna nos arredores de Meca para refletir sobre o mundo que considerava cada vez mais opressivo. No ano 610, durante um de seus retiros meditativos na caverna, Maomé foi subitamente dominado por uma presença avassaladora. Suddenly he felt this intense pressure in his chest. He was surrounded by this darkness, and it felt as though he was being clasped by a giant hand and squeezed. He could barely breathe. And in his mind, he heard this voice, and the voice said, "Recite, recite." He was shocked, stunned, probably wondering, did I really hear something? And then, as he heard it again, he finally said, I don't have anything to recite. And eventually that voice, which tradition tells us was the angel Gabriel, revealed the first verse of the Quran. Surata 96, versículo 1. Recita, em nome do teu Senhor que criou a humanidade de um coágulo de sangue. Recita que o teu Senhor é o mais generoso, que ensinou através da pena. Ensinou à humanidade o que esta não sabia. This is a very important moment because it's the moment in which Muhammad ceases to be just an ordinary Meccan businessman concerned with society's ill and suddenly becomes what in the biblical tradition is referred to as prophet. And like most prophets, he wants nothing to do with it. Preocupado com a própria sanidade, Maomé procurou Khadija.
what he really wants to do is kill himself. But it is eventually Khadija who saves him from this, and who explains to him that he has been called by God, that he has been given a task of prophecy, and that he really has no choice but to make this message known. A revelação na caverna marcou o início de 22 anos, em que Maomé recebeu as mensagens divinas que se tornaram o Alcorão. Segundo a tradição, às vezes as palavras soavam em seus ouvidos como um sino. Em outros momentos, vinham a ele no que parecia ser um ataque epilético. He would go into these convulsions, he would sweat, he would suddenly look off into the distance, he would be almost dead to the observer. And when he came out of these prophetic moments, he would suddenly spew out these revelations. As revelações sempre refletiam as necessidades do povo árabe. Os primeiros versos eram Decifrando o Passado. O Alcorão, um dos livros mais influentes de todos os tempos. Um texto sagrado pelo qual vivem mais de 1 bilhão de pessoas. It's a rule book about how to live one's life. Todavia, contém muitos mistérios. It has the ability to provoke many meanings. You have clearly text in which God talks about peace and mercy, etc. But you also have texts that deal with violence and warfare. Das origens místicas do Alcorão no deserto. He heard this voice, and the voice said, recite. Até seus horrendos alertas sobre justiça e vingança. The Quran is not shy about explaining the explicit punishments that people will suffer in hellfire. O que há no cerne dessa escritura sagrada? Quais são os segredos do Alcorão? Decifrando o Passado. Os segredos do Alcorão, parte 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ouçam algumas das palavras mais poderosas da história. الحمد لله رب العالمين São a energia que impele uma das religiões que mais cresce no mundo. مالك يوم الدين Ecoam há mais de 1400 anos em bilhões de vozes. São as palavras do livro sagrado do Islã, o Alcorão. Muslims believe that the Quran is something that was revealed by God directly to the Prophet of Islam. It's not merely what God inspired his prophet to say, or say the history of some important event. It is actually God's own message to the world. Em árabe, Alcorão significa a recitação. A escritura deve ser lida em voz alta. Ao fazer isso, os muçulmanos acreditam comunicar-se diretamente com Deus. The Quran, in preserving God's speech, becomes essentially a part of God. Os muçulmanos referem-se a essa época como Jahiliyyah, a era da ignorância. We might refer to Arabia as a backwater of civilization, compared to the great empires of Byzantium on the one side and the Sassanid Persian Empire on the other side. No meio do deserto, rodeada de montanhas por todos os lados, ficava Meca, o centro social, econômico e religioso da Arábia. Meca era o local de reunião para muitas linhas de pensamento religioso. Alguns árabes da época adotavam a fé judaica ou cristã, e as histórias e doutrinas dessas crenças eram bem conhecidas por toda a região.
pre-Islamic Mecca was a city that was teeming with Jews and with Christians. So there was this stew of various Christian thoughts and various Jewish thoughts. Mas o panorama religioso da Arábia do século VI era dominado pelos que acreditavam em uma multidão de deuses. Todos os anos, peregrinos iam a Meca para orar na Kaaba, um santuário que se tornara um panteão, com uma miríade de divindades e ídolos. They believed in the existence of God, but God was in a sense far too distant to be connected to the actual everyday activities of human beings. So these idols would be the intermediaries between them and God. Em meados do século VI havia 360 ídolos na Kaaba. A peregrinação anual ao santuário trazia enormes benefícios econômicos para a tribo que controlava o lugar, os Quraishitas. And all of these guys who are coming through, they have to make some offering. They have to pay some kind of a tax. So it's a very lucrative business. Os Quraishitas juntaram grandes riquezas. Os líderes eram ricos, mas a maioria dos habitantes vivia em extrema pobreza. There was a major problem with regard to issues of economic maldistribution of wealth or economic injustice, issues with regard to the rights of orphans, of women, of the poor. A escravidão era normal em Meca. As meninas eram consideradas sem valor e muitas vezes enterradas ao nascer. Foi em Meca que nasceu Muhammad ibn Abdullah no ano 570 depois de Cristo, um menino pobre que se tornou o profeta de uma das maiores religiões do mundo. Os muçulmanos consideram blasfêmia mostrar qualquer imagem de Maomé. Pouco se sabe do início de sua vida, e os relatos existentes foram escritos mais de 100 anos depois de sua morte. As histórias dizem que quando Maomé tinha 6 anos, seus pais morreram. As an orphan in this kind of society which was so highly stratified, he was part of the have-nots. He was part of the group that didn't belong to this landed aristocracy that controlled almost every aspect of the political and social and economic organization of the city. Mas Maomé tinha o apoio de um tio poderoso e aos 25 anos era um comerciante bem-sucedido, o líder de uma caravana com fama de negociante astuto. Maomé era também um homem íntegro e chamou a atenção de uma viúva idosa e rica chamada Khadija, que o contratou para comandar sua caravana. Logo depois, ela lhe propôs casamento. Segundo as biografias muçulmanas tradicionais, Maomé conseguiu sucesso financeiro e teve um casamento feliz. Mas lutava para achar significado em um mundo com tanta pobreza e injustiça. I think of the prophet as being a religious seeker, somebody who was attuned to the notion of a God and of a developing spirituality really within his own life. Maomé começou a questionar as religiões tribais que adoravam múltiplos deuses. He himself is believed by many to have been a member of a small group of peoples in Arabia who saw something wrong with the prevailing paganism, the rituals, the polytheism that was rampant in Arabia, and who would steal away from society from time to time in order to contemplate the realities of human existence. Foi em um desses retiros, em uma caverna perto de Meca, que Maomé teve a visão que mudou o curso da história. Naquela caverna, segundo a tradução muçulmana, a palavra de Deus foi revelada, desencadeando eventos que moldaram o mundo que conhecemos. Cinco vezes ao dia, os muçulmanos voltam-se na direção de um farol e oram. Esse farol é a cidade sagrada de Meca, localizada na Arábia Saudita.
Mas no início do século VII, Meca, o local mais sagrado do Islã, era um centro de adoração pagã e uma cidade repleta de injustiça social. Isso é, até o nascimento de um dos textos mais santos do mundo, o Alcorão.